Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Fronteira entre Egito e a faixa de Gaza deve ser aberta nas próximas horas para a entrada de ajuda humanitária. Exército brasileiro confirma que militares estão envolvidos no furto de armas num quartel de São Paulo. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, Pix pelo WhatsApp com a Bia é fácil. O Comando Militar do Sudeste do Exército confirmou que militares estão envolvidos no furto das 21 metralhadoras de um quartel na Grande São Paulo. Nesta quinta-feira, 8 dessas armas foram recuperadas no Rio de Janeiro. Vamos conversar com a Caterina Schutt. Ela traz os detalhes. Caterina, boa noite. O que já se sabe dessas investigações? Oi, Salsi. Boa noite para você e para todos. Olha, segundo o Exército, o furto aconteceu entre os dias 5 e 8 de setembro. Imagens das câmeras de segurança do quartel que fica em Barueri, na Grande São Paulo, estão sendo analisadas. E pela primeira vez, o Exército confirma que militares e civis estão envolvidos no furto. Com isso, o tenente-coronel Rivelino Batista, responsável pelo arsenal de guerra da unidade, será exonerado. Das 21 armas furtadas, 8 foram apreendidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Elas estavam dentro de um carro roubado em um bairro da zona oeste da cidade. Segundo a investigação, as armas foram oferecidas a traficantes que atuam na região por R$ 180 mil cada. As metralhadoras .50 podem derrubar até aeronaves e as calibre 7,62 atingem alvos a 800 metros de distância. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Caterina. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso nesta quinta-feira à noite e disse que o grupo terrorista Hamas e o presidente da Rússia compartilham o objetivo de aniquilar as democracias vizinhas. Biden reafirmou ainda o apoio americano ao governo de Israel e da Ucrânia. Ele ainda anunciou que vai enviar ao Congresso um pedido de ajuda urgente para os dois países. O governo do Egito confirmou que na manhã desta sexta-feira, os portões da fronteira de Rafah com a faixa de Gaza serão abertos para a entrada de ajuda humanitária. E o Brasil se tornou o único país autorizado a exportar carne de frango para Israel. Para o início das exportações, falta um manual com regras sanitárias, mas a operação já está comprometida por causa da guerra contra o Hamas. A guerra, que já havia afetado os estoques de carne bovina no país, deve retardar a exportação do frango brasileiro. A pressa para repor os estoques de alimentos esbarra num detalhe: o frango consumido no país também passa por um processo religioso, conhecido como kosher ou kasher, mais complexo e mais caro do que o produzido no Brasil. O acordo, que abre o mercado de Israel para a carne de frango brasileira, foi assinado em agosto pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil. O Brasil se tornou o primeiro país do mundo a conseguir uma autorização para exportar esse tipo de frango para os israelenses. Mas para produzir a carne kosher, é necessário que rabinos especializados venham pessoalmente de Israel conduzir o processo, desde o abate até a embalagem do produto. Com a redução de voos nos aeroportos de Israel por causa da guerra, a chegada desses rabinos aqui pode demorar. O espaço aéreo está aberto, mas as companhias não estão voando porque tem muitos cancelamentos e isso gera que uma parte pequena das linhas convencionais estejam funcionando. E aí é difícil de conseguir passagem, né? Tem a questão do custo da passagem para montar as equipes e trazer. O processo passa pelo abate do frango, a forma como as penas são retiradas e até a drenagem do animal, já que a religião não permite o consumo de sangue. A projeção é exportar 220 mil toneladas por ano, o que representa 1/3 do mercado consumidor de Israel. O governo brasileiro aguarda a avaliação da proposta de certificado sanitário internacional enviada a Israel. A exportação brasileira pode evitar o início de uma crise alimentar provocada pelos ataques do grupo terrorista Hamas. Neste momento de guerra, há um esforço por parte do Ministério da Agricultura brasileiro em finalizar a documentação e a publicação das normas, enfim, do manual de operação, com vistas a próprios resultados da guerra, aí, que tem vários frigoríficos na região sul do país e que estão fechados. Então, já começa a ter um problema de
de desabastecimento em Israel. A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor mandou uma nota técnica para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em que defende a continuidade sem limites do parcelamento sem juros no cartão de crédito. Agora a gente já conversa com o Alessandro Saturno sobre este assunto. Oi, Alessandro, boa noite. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, esse documento também foi enviado à ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e também ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Bom, o Proteste esclarece o seguinte, que o parcelamento sem juros no cartão de crédito substituiu com mais segurança o sistema de crediário próprio das lojas. No início da semana, Roberto Campos Neto apresentou uma proposta para representantes de bancos, do varejo e de empresas de pagamento para limitar o parcelamento sem juros, inicialmente a 12 meses, e depois ir reduzindo o número de parcelas até chegar a 6. Salso, esse encontro não teve consenso e agora uma nova reunião está marcada para o início de novembro. Salso, volto com você. Obrigada, Alessandro. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira a redução do preço da gasolina e o aumento do diesel. Vamos conversar com o Leonardo Aque. Léo, boa noite. Quais são os novos valores? Oi, Salsi. Boa noite para você. Boa noite a todos. Os valores são os seguintes. A redução para a gasolina será de 12 centavos nas distribuidoras. Sendo assim, o valor do litro da gasolina passa de R$ 2,93 para R$ 2,81. Agora, também foi anunciado o aumento do preço do diesel para as distribuidoras. Passa de R$ 3,80 para R$ 4,05. O aumento de 25 centavos. Agora, Salsi, a última mudança de preço anunciada pela Petrobras havia sido em agosto, quando a gasolina aumentou 41 centavos. Os novos valores passam a valer a partir deste sábado. Salsi. Obrigada, Léo. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que prefeitos, governadores e o presidente da República poderão fazer transmissões ao vivo via internet de dentro da residência oficial, mas desde que o ambiente seja neutro, sem símbolos ou elementos associados ao poder público. Neste domingo, tem o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina. E o nosso enviado especial, Tiago Nolasco, traz os detalhes direto de Buenos Aires. 5 candidatos disputam a presidência da Argentina. 3 deles têm mais chances, de acordo com as pesquisas eleitorais. O deputado ultraliberal Javier Milei, o ministro da Economia Sérgio Massa, que representa o peronismo, e a ex-ministra de Segurança, Patrícia Bullrich, que também representa a direita conservadora. 2 deles devem se enfrentar no segundo turno, que foi marcado para novembro. Os candidatos organizaram grandes atos de mobilização dos eleitores no encerramento das campanhas. E logo nas primeiras conversas aqui em Buenos Aires, o que ficou claro para mim é que há um clima de incerteza por causa da grande diferença entre as propostas dos candidatos. Os argentinos não sabem, por exemplo, se o que vai prevalecer é a proposta de Milei de dolarizar a economia ou a de Massa, que fala em fortalecer o peso, a moeda argentina. O que já está certo é que o novo presidente da Argentina vai enfrentar uma inflação que acumula alta de quase 140% nos últimos 12 meses e uma pobreza que atinge mais de 40% da população. As eleições presidenciais aqui na Argentina são no próximo domingo e o Jornal da Record está aqui para acompanhar tudo de perto. De Buenos Aires, Tiago Nolasco. Começa nesta sexta-feira a 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos. A sede desta vez será Santiago, capital do Chile, e a delegação brasileira foi para lá focada em bater recordes. A América toda reunida abaixo da Cordilheira dos Andes. A cidade de Santiago vai ser a casa de mais de 7.000 atletas para os Jogos Pan-Americanos. Será a primeira vez que o Chile vai sediar a chamada Olimpíada das Américas. A Vila Pan-Americana já está recebendo os 40 países. O Brasil vem com 621 atletas, um número histórico, a maior delegação esportiva que já saiu do país,
com a melhor infraestrutura entre todas as delegações. Um pouquinho de Brasil em Santiago. O Comitê Olímpico Brasileiro montou um verdadeiro quartel-general para oferecer facilidades e serviços para essa delegação gigantesca que veio até o Chile. Além dessa área de convivência, onde tem uma parte artística, local para descansar e também um placar de medalhas, que por enquanto está zerado. Mas a expectativa é que ele seja histórico também. Nós queremos estar entre as 3 principais potências da Panamérica no quadro geral de medalhas. E, se possível, né, quem sabe, superar o resultado de Lima, que foi o melhor resultado da história do Brasil em Jogos Pan-Americanos. Se a gente conseguir superar esse resultado, com certeza vai ser maravilhoso. E pode colocar a música, porque vai ter a dona do baile de favela no PAN. Rebeca Andrade é o nome principal da nossa delegação e um dos maiores destaques do PAN de Santiago. Tanto que a foto dela está por toda a cidade. No ensaio do pódio da ginástica, a organização curiosamente escolheu 2 bandeiras do Brasil. Seria um sinal? Tomara que sim. Nesta sexta-feira, os Jogos Pan-Americanos começam oficialmente com a cerimônia de abertura no Estádio Nacional do Chile. No Campeonato Brasileiro, Fluminense e Corinthians empataram por 3-3 em um jogão lá no Maracanã. O Santos foi derrotado em casa por 3-1 pelo vice-líder Bragantino. E o Flamengo venceu na estreia do técnico Tite. O Flamengo saiu na frente no Mineirão, gol de Ayrton Lucas. O Cruzeiro sentiu o golpe e 2 minutos depois, Neres cometeu pênalti. Pedro cobrou e fez 2-0 Flamengo. Com a vitória, o Flamengo subiu 2 posições na tabela e agora é o 3º colocado. O Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro. Logo no primeiro minuto de jogo, Hulk arriscou de longe e surpreendeu o goleiro Everton. Galo 1-0. No segundo tempo, Paulinho recebeu livre na frente e não desperdiçou. Final 2-0 Atlético. Foi a 4ª derrota seguida do Palmeiras, que caiu para a 5ª colocação no campeonato. Já o Clube Mineiro sobe para a 7ª posição. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite, cuide-se. Tchau.